Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Estamos aqui para fazer fechamento das funções orgânicas, tranquilo? Faltava falar a gente de éter e éster e já aproveitar o vídeo para fazer uma super revisão sobre as funções orgânicas oxigenadas, ou seja, aquelas que têm oxigênio, tranquilo? Então vamos para a brincadeira. Eu sempre gosto de comparar essas duas aqui. Por que esse detalhe? A palavra é muito parecida e existe umas certas confusões aí entre as duas. Quando a gente coloca as duas lado a lado, eu acredito que fica mais tranquilo. E eu vou passar também um macete para vocês. Olhando primeiro para a palavra éter e para a palavra éster. Só na palavra, qual é a única diferença que existe nela? Pensa, 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 pensa. Isso, esse S. Então, este S é o que diferencia éster de éter. Só a palavra. Isso vai te ajudar a guardar isso daqui, ó. Se tem esse S, tem alguma coisa a mais. Que alguma coisa a mais é essa? A carbonila. Tranquilo? Por quê? Se eu venho aqui no éter, eu tenho carbono ligado a oxigênio ligado a carbono. Se eu venho aqui no éster, eu também tenho carbono, oxigênio ligado a carbono. Só que um desses meus carbonos aqui, apenas um, tem a tal da carbonila. Beleza? Então, para você identificar a diferença entre as duas, e guardar, olha esse macete. Éter é coque. Éster também é coque, mas tem uma carbonila. Porque ele tem um S, você grava que ele tem algo a mais que esta carbonila. Tranquilo? Mais para frente a gente vai fazer a revisãozinha que essa carbonila então aparece em vários compostos. E aquela crise, né? Carbonila é função orgânica? Não, carbonila identifica, ajuda a gente a identificar uma função orgânica. A gente vai deixar isso para o quadro final. E outra palavra muito importante aqui, vou colocar até de verdinho, é que esse O agora, ele é chamado de heteroátomo. Heteroátomo. Eu quero que você anote isso daí, heteroátomo. O que é esse heteroátomo? Hétero é a palavra diferente do latim. Então, ser hétero é alguma coisa diferente. Heteroátomo. Então, agora você tem um átomo diferente na sequência da cadeia. Então, tanto o éter quanto o éster são os compostos aí oxigenados que possuem heteroátomo. Tranquilo? Então, a cadeia carbônica agora tem um heteroátomo no meio dela. Né? Não necessariamente no meio da cadeia, mas entre os carbonos tem. Tranquilo? Então grava comigo, éter é diferente de éster, porque o éster tem a carbonila a mais. Tranquilo? Além, né, isso eu estou falando apenas da visualização, a gente não pode esquecer que são compostos químicos diferentes, têm funções químicas diferentes. Tranquilo? Na sua maioria são usados aí, né, os éteres como solvente e os ésteres, eles já são mais compostos um tanto quanto utilizado aí em várias indústrias alimentícias, né? Então você tem um cheiro também direto característico com esses ésteres, algumas essências, né, em sua grande maioria são moléculas que têm a função éster composta. Por exemplo, aquele cheirinho de baunilha que você compra no supermercado, ele vem de um éster, tranquilo? Todos os cheirinhos de balinha, né, morango, uva, e aquele cheiro que está escrito lá, né, artificialmente, ele vem de um éster. Então são funções orgânicas aí também bem presentes no nosso dia a dia. Já o éter ele é um pouco mais tóxico em sua grande maioria, usado como solvente, ou seja, aquele para dissolver mesmo. Andando um pouquinho mais, vamos falar do nome.
né? Então, outra diferença, além da função, além da estrutura, nós temos o nome. Olha que tranquilo. O nome do éter, ele tem um oxi no meio. Fica mais fácil desse jeito. Onde é que tem o oxigênio, então? Tem um oxi. Vamos dar nome para esse cara aqui primeiro. O que tem antes, um grupo menor? Nesse caso aqui, são os dois núcleos iguais. Então, qual que é o prefixo para um carbono? Met. Mais o nome do hidrocarboneto do radical maior. Como os dois são, né, não tem crise nenhuma, metoximetano. Coloquei de cor diferente só para você gravar que isso é um código. Tá? Metoximetano. Vamos ver se entendeu? De baixo, quantos oxigênio está aqui? Coloco um oxi para ele. Antes, grupo menor, quantidade de carbonos. Nesse caso aqui, deu na mesma. Quantidade et. Então, etoxi. Quantos carbonos de cá? 2. Etano. Então, esse cara aqui é o etoxietano. Um dos mais utilizados éteres aí no dia a dia, o etoxietano. Por último, nós temos também aqui outro oxigênio. Tá aí. Toda vez que é éter tem que aparecer oxi. E a quantidade de carbonos no menor grupo é met. Agora deu para usar bacana, né? E a quantidade de maior grupo, et. Então, etano. Tá aí o nosso metoxietano. Fala-se tudo junto, tá? Em alguns livros trazem o hífen, mas a nomenclatura mais nova é toda junto. E tem nomes aí que você viu esse oxi e se interessou, por exemplo, durepoxi, resina epóxi. Então, todos esses nomes, ele advém sim. No caso do durepoxi, é ainda um pouco mais interessante, porque é até de cadeia fechada. Você tem ali um oxigênio nessa cadeia aí, fechada com outro triângulo, radical para cá, radical para lá. Só que o durepoxi ele tem um oxigênio aqui dentro de uma cadeia fechada. Tranquilo? Mas não se preocupe com isso daqui, é só a título de curiosidade mesmo, que esse nome oxi, ele advém sim de éteres propriamente dito. Tranquilo? Então, onde é que viu este nominho oxi? Estamos falando de éteres, em sua maioria aí para o nome oficial, segundo a International Union Puri Applicator of Chemistry, mais conhecida como IUPAC, que o tio Jonei sempre fala, que é o que regulamenta o nome desses carinhas aqui. Todos eles têm nomes usuais, mas não vamos preocupar com eles, vamos preocupar com a nomenclatura da IUPAC. Vamos para frente, o éster, ele é um pouquinho mais complicado a nomenclatura, mas não se assuste. Então, ele tem essas duas estruturas, ele tem um indicativo de prefixo, que é a quantidade de carbonos, a ligação entre os carbonos, mais o ato de, né? Junto, ato de, e aqui o nome do radical, mais o finalzinho A. Parece difícil, mas acompanhe comigo no exemplo. Prefixo, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, et. Ligação entre os carbonos, an. O, que já é, né? Ato de quem? Esse aqui junta tudinho. Radical, o radical tem quantos carbonos? Só um, met. Mais metil, né? Mais o A, metila. Tranquilo? Então, somando isso daqui tudo, ficou o etanoato de metila. Esse radical aqui, né, a gente pode esquecer, metil, etil, propil, tá bom? Então, olha para o exemplo aqui para você ver que legal, ver se você entendeu comigo. Então, este cara aqui tem um carbono, deixa eu desenhar ele aqui para você. Um carbono com oxigênio, como é que chama isso? Já revisão, obrigado, carbonila. Ligado a um oxigênio. Lógico que esse cara aqui também tem o hidrogêniozinho dele aqui, bonitinho, né? Junto com outro carbono, junto com outro carbono aqui, completando os hidrogênios. CH3 e aqui CH2.
Tranquilo? Bom, agora o nome desse cara, vamos montar comigo. Então, junto com a carbonila, você tem que dizer o prefixo. O prefixo desse cara aqui para quantos carbonos? 1. Prefixo para 1, match. Tá aqui. Certo? Um carbono. Agora, você tem que dizer a ligação entre os carbonos. Entre os carbonos só tem um an. O O vai somar. Então, metano. O ato é igual o oxi, né, para diferenciar mesmo. Tá? Oxi para o éter, ato para o éster. Então, ficou metanoato de quem? Do meu radical finalzinho. Quantos carbonos tem no meu radical aqui no final? 2. Se eu tenho 2 desse cara, necessariamente etil. Só que eu termino com A para ficar sonoramente mais bonito. Metanoato de etila. Viu lá que tranquilo? Então, nomenclatura do éster, você tem que tomar cuidado que o que vai identificar? Esse ato. Então, esse ato aqui vai identificar que é um diéster. Se você preferir, fica também tranquilo para você, antes do ato, você vai colocar o nome do hidrocarboneto, HC. Apesar de não ser, tranquilo? É só um macete. Então, o que está ligado na carbonila, você põe a quantidade de carbonos aí, como é que ficou essa cadeia. Ato de, aí é o que está ligado ao oxigênio, que é basicamente o radical mais A. Radical. Opa. Radical. Tranquilo? Então, segundo a IUPAC, você tem essas divisões. Macete. Aquele que está ligado à carbonila, você dá o nome, olha lá, ó, como se fosse um hidrocarboneto. Metano. Aqui só tem um carbono, metano. Tá? Se tivesse mais carbonos aqui, etanoato, 3, 4, dá o nome como se fosse hidrocarboneto. Coloca um ato de, o radical é aquele que está ligado com o oxigênio. Quantos carbonos tiverem aqui, você coloca o radical que a gente já aprendeu, mais o A. Tranquilo? Uma estudadinha bacana sobre esses nomes de ésteres aí. Pensando em um Enem, realmente é um nome que pode aparecer para você lá. Tá? Bom, como prometido, a gente tem que revisar algumas funções. E logo logo a gente faz um quadro geral sobre isso daqui. Essa questão é da aula passada, então vamos guardar comigo. Que estrutura é essa? Estrutura. Essa estrutura é uma carbonila. Como é que eu sei que é uma carbonila, professor? Porque necessariamente este cara tem uma C dupla O aqui. Né? Agora, da carbonila, onde é que essa carbonila está? Em que ela está ligada? Essa carbonila está ligada a um carbono e a outro carbono. Se a carbonila está ligada entre carbonos, o nome dessa função orgânica é cetona. Entendi, professor. Entendi. Então, isto é uma carbonila, mas a função orgânica dela é uma cetona, porque a carbonila está ligada entre carbonos. Show de bola. OH, deixa eu manter o padrão. OH aqui. O que é OH para nós? Hidroxila. Hidroxila. Tá aqui. E esta hidroxila está ligada a quê? Esta hidroxila está ligada a um anel benzênico, porque tem 3 duplas aqui. Se ela está ligada a um anel benzênico, esta função é um fenol. Bacana. E por último, eu tenho só oxigênio, isso não é carbonila. Eu tenho só oxigênio e oxigênio aqui ligado entre carbonos. Opa, oxigênio sozinho ligado entre carbonos é chamado de heteroátomo. E esse heteroátomo, então, não tem carbonila, me dá a função éter. Tranquilo? Oxigênio entre carbonos. Não é mais carbonila, é oxigênio. Então é éter. Para frente. Aqui a gente tem outras funções também. Eu tirei esse aqui da atividade passada para você guardar aqui comigo. Vamos lá. Carbonila
junto com hidroxila. O nome disso, carboxila. Carboxila. É a união de carbonila com hidroxila. E isso dá origem, esta estrutura dá origem a essa pontinha a um ácido carboxílico. Tirando a letra feia, você entendeu as duas coisas diferentes entre o nome da função, o tipo da função, perdão, tá aqui, e o que tem que ter nela para identificar. Beleza? Isso vai ser muito importante no quadro geral. Aqui você já está craque comigo. OH. O OH está ligado a um anel? Compare esses dois aqui para mim. Este está ligado a um anel. Nome, fenol. Ah, mas não é uma hidroxila? É uma hidroxila ligada a um anel. Nome, fenol. Hidroxila ligada a um anel sem ressonância. Aqui, ó, não tem nenhuma dupla. Não tem as três duplas. Perceba a diferença. Álcool. Porque o álcool, ele é o OH ligado a carbono sem insaturação. Ah, professor, se tivesse uma dupla aqui, ficou feio, hein? Agora, se tivesse uma dupla aqui, aí não era mais álcool, aí era um enol. Tranquilo? Como não tem, carbono aqui é saturado, álcool. Agora vamos para a novidade da parada, vou colocar até de roxo. Olha a carbonila de novo aparecendo. Só que agora essa carbonila não está ligada ao OH e muito menos não está ligada entre carbonos. Se não está ligada nem ao OH e nem entre carbonos, você está ligada com quem? Com um O. Caramba, se a carbonila estiver ligado com um O, aí já é uma outra função chamada éster. Viu tanto que é importante saber o nome das partezinhas? Então a carbonila ligada ao oxigênio é chamada de éster. Mas, ficou alguma função aqui fora? Então, e tudo isso daqui é chamado de éster. Tudo isso daqui junto. Deixa eu apagar para você ficar tranquilovski. Tudo isso daqui é a função éster. Esse cara é outro álcool, esse aqui também é outro álcool, esse aqui é outro fenol. Beleza? Então, para o vídeo não ficar muito gigantesco, gigantão, vem cá comigo. Eu tenho três carinhas importantes. O primeiro dele é o OH. O segundo dele é o C-O. O terceiro dele é C-O-OH. Os nomes já estão craques. Eu quero que você coloque isso aqui no seu caderninho para justificar e orientar isso. Hidroxila, carbonila, carboxila. Beleza? Hidroxila, carbonila, carboxila. Bom, este cara pode dar origem a um álcool. Ele pode dar origem a um enol. E ele pode dar origem a um fenol. Depende do que ele tiver ligado. Recorda comigo. Álcool, ligações só saturadas, só ligação simples. Enol, ligação insaturada. Fenol, anel benzênico. Dúvida? Volta na aula sobre álcool. Esta daqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Se esta carbonila estiver na ponta, eu dou origem ao aldeído. Então, o aldeído é uma carbonila onde ela está na ponta. Então, basicamente, ela está ligada com o hidrogênio e o resto da cadeia. Tranquilo? O aldeído é uma função bem tranquila, mas você tem também a cetona, que também é um composto carbonilado. A cetona tem que ter carbonila, e só que agora ela é entre carbonos. Aldeído, na ponta. Cetona, entre carbonos. E uma carbonila também pode dar origem a um éster. Então, se a carbonila estiver ligada a um oxigênio, nome dessa função, éster. Para quase fechar o grupo, você tem esse carinha aqui que é bem tranquilo, porque a carbonila agora não está
mas sozinha ela está ligada a um OH da vida. Se está ligada a esse OH, isso é uma função chamada ácido carboxílico. Só pode estar na ponta, né? Lógico, ácido carboxílico. E para fechar aqui no cantinho, vamos dividir. Fechando aqui no cantinho, você tem oxigênio entre carbonos, e aí muda bastante. O nome dessa função é éter, porque ela não tem carbonila. Tranquilo? Então, o quadro geral é muito importante para você fazer o filtro na hora de você identificar. Então, tem que saber o nome desse cara, hidroxila, carbonila, carboxila. Achou essas partes numa molécula, vamos achar a diferença em que elas estão ligadas. Álcool ligado a OH está ligado a um carbono simples, enol a um carbono com dupla, fenol com anel benzênico. Aldeído, carbonila na ponta, ou seja, carbonila ligada a hidrogênio. Cetona, carbonila entre carbonos, não necessariamente no meio da cadeia, mas tem que ter carbono de K e carbono de K. Éster, carbonila ligada a oxigênio. Ácido carboxílico, mais fácil, tem que ter carbonila junto com OH, o nome disso tudo é carboxila. E o éter, só tem o heteroátomo, o oxigênio aí, sem carbonila ligada entre carbonos. Tranquilo? Sei que o vídeo ficou grande, mas não vai ter tarefa. Essa semana é para você revisar todas as que a gente já passou, olhar essa aula com carinho para poder fazer a avaliação diagnóstica lá sem grandes perturbações, tá bom? Forte abraço do professor Jonei, fiquem com Deus.